Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação ao conteúdo de aceleração média escalar. A aceleração ela corresponde à variação de velocidade com o passar do tempo. Ela ocorre quando o módulo da velocidade sofre alterações na medida que o tempo vai passando. Com isso, a aceleração ela pode se admitir em dois tipos. A aceleração por meio de um movimento acelerado é quando ocorre o aumento da velocidade, ou seja, a velocidade do móvel da partícula vai aumentando com o passar do tempo, ou essa aceleração ela pode ser um movimento retardado, quando a velocidade do veículo ou da partícula, de um determinado corpo, diminui com o passar do tempo. A nossa aceleração ela é dada por meio da seguinte expressão. A aceleração média ela é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando que a variação de qualquer grandeza corresponde ao seu estado final menos o seu estado inicial. Com isso, vamos ter a aceleração média igual a variação de velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. Sobre variação de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, a velocidade ela é dada em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, sendo a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, logo a nossa aceleração, lembrando que a aceleração corresponde à variação de velocidade com o passar do tempo, será dada em metros por segundos ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado corresponde à unidade de medida da grandeza aceleração. Então, a nossa aceleração ela pode ser dividida em dois tipos. Em um movimento acelerado, quando a velocidade do corpo da partícula vai aumentando com o passar do tempo, e um movimento retardado ou desacelerado, quando essa velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Com isso, nós podemos encontrar o valor dessa aceleração a partir da equação que relaciona velocidade e tempo. Então, a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, onde o seu resultado será sempre dado em metros por segundos ao quadrado. Mais uma vez, reforçando, o valor da aceleração pode-se admitir um valor positivo quando temos um movimento acelerado e pode-se também admitir um valor negativo quando temos um movimento retardado. Para melhor compreensão, vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Questão 1. Um objeto em movimento uniforme variado tem sua velocidade inicial igual a 0 metros por segundo e sua velocidade final igual a 2 metros por segundo. Em um intervalo de tempo de 4 segundos. Qual a aceleração do objeto em metros por segundo ao quadrado? Na questão 1, diz que um objeto desenvolve um movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele que a velocidade varia com o passar do tempo, no entanto, a aceleração permanece constante. Esse móvel apresenta uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, ou seja, ele partiu do repouso. Após 4 segundos, apresentou uma velocidade de 2 metros por segundo. Com isso, pede para obter o valor da aceleração desse objeto. Vamos lá. Sabendo que a aceleração média ela corresponde à velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação de tempo, já que temos aqui o valor da variação de tempo. Lembrando que esse objeto, ele partiu do repouso. Como ele partiu do repouso, mesmo que a questão não venha indicando, no entanto, se a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo, significa que ele partiu do repouso. E após 4 segundos, apresentou uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual é a aceleração desse objeto? A aceleração média é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo que foi gasto para ocorrer essa variação de velocidade. Vamos só substituir as informações. A aceleração média é igual a velocidade final, 2, menos velocidade inicial, 0, dividido. Qual foi o tempo gasto para que esse objeto apresentasse uma velocidade de 0 a 2 metros por segundo? O tempo necessário foi de 4 segundos.
Então, nossa aceleração média é igual a 2 menos 0, 2, dividido por 4. A aceleração média é igual a 2 dividido por 4, vai ser igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a nossa aceleração é sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Com isso, um móvel que partiu do repouso com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo e após 4 segundos apresentou uma velocidade de 2 metros por segundo, ele tem uma aceleração média igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Pegamos a velocidade final, 2, menos a velocidade inicial, que foi 0, dividido pelo tempo. Com isso, ficou a aceleração média de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora resolver a nossa segunda questão referente também à aceleração. Questão 2. Um carro teve que reduzir sua velocidade de 20 metros por segundo a 14 metros por segundo para passar por um radar eletrônico. O tempo total gasto para esta redução foi de 2 segundos. Qual a aceleração do carro? Na questão 2, diz que um carro apresentava inicialmente uma velocidade de 20 metros por segundo e teve que reduzir essa velocidade para 14 metros por segundo num intervalo de tempo de 2 segundos. Com isso, como houve a diminuição de velocidade, já caracteriza um movimento desacelerado, ou seja, um movimento retardado. Com isso, pede-se para determinar o valor da aceleração. Então, velocidade inicial, 20 metros por segundo, velocidade final, 14 metros por segundo, e o tempo necessário para ocorrer essa redução de velocidade foram de 2 segundos. Então, a nossa aceleração média é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pela variação de tempo, ou seja, o tempo gasto para ocorrer essa diminuição de velocidade. A aceleração média é igual a velocidade final, 14, menos velocidade inicial, 20, dividido, qual foi o tempo gasto para ocorrer essa redução de velocidade? 2 segundos. A aceleração média é igual a 14 menos 20, observe que temos valores diferentes, com sinais também diferentes. Então, valores com sinais diferentes, subtrai e preserva o sinal do maior. Com isso, 14 menos 20 vai ser igual a menos 6, dividido por 2. Nossa aceleração média será igual a menos por mais, menos. 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nessa situação, vamos ter uma aceleração média igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Edvaldo, por que o valor da aceleração agora deu negativo? Porque caracteriza um movimento retardado, uma desaceleração. Logo, houve a diminuição de velocidade. Com isso, o valor da aceleração ela é menor do que 0, ou seja, negativo. Logo, então, a nossa aceleração média será igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a nossa terceira questão. Questão 3. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a... Na questão 3, diz que um trem desloca-se com a velocidade de 72 km por hora. No entanto, há necessidade de acionar os freios e, consequentemente, o trem, após 4 segundos, ele para. Pede-se para determinar a aceleração desenvolvida pelo trem. Vamos lá. A velocidade inicial do trem é de 72 km por hora. No entanto, durante 4 segundos, ele aciona os freios, fazendo com que essa velocidade de 72 km por hora seja reduzida para 0, tendo em vista que o trem parou. Então, pede-se aí qual é a aceleração desenvolvida pelo trem. Como o trem, ao acionar os freios, houve a necessidade de parar, então a velocidade final será igual a 0. Lembrando mais uma vez que para se determinar a aceleração, é necessário que a velocidade esteja em metros por segundo. No entanto, a nossa velocidade está em quilômetros por hora. Relembrando um pouco com relação ao conteúdo de velocidade média, vimos que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide-se esse valor por 3,6.
Então, 72 km por hora, vamos dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, vamos ter uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial do trem, que é de 72 km por hora, quando convertida para metros por segundo, vai apresentar um valor igual a 20 metros por segundo. Daí, vamos determinar a nossa aceleração média. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação de tempo. A aceleração média é igual. Velocidade final, como o trem parou, 0 km por hora, corresponde a 0 metros por segundos. Menos velocidade inicial, 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo. Dividido pelo tempo. Qual foi o intervalo de tempo gasto para que o trem, que apresentava uma velocidade de 72 km por hora, ele parasse? 4 segundos. Então, a aceleração média é igual a 0 menos 20, valores com sinais diferentes, subtrai e preserva o sinal do maior. 0 menos 20, menos 20, dividido por 4. Então, a nossa aceleração média será igual a menos por mais, menos. 20 dividido por 4, 5 metros por segundos ao quadrado. Então, aí, como a aceleração for um valor negativo, caracteriza-se um movimento retardado, ou seja, uma desaceleração, uma perda de velocidade, como podemos observar. O trem apresentava uma velocidade de 72 km por hora, quando acionou os freios e parou, após 4 segundos, reduzindo assim a sua velocidade. Com isso, a nossa aceleração média é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se, a aceleração média só pode ser dada em metros por segundo ao quadrado. Com isso, toda a velocidade que está em quilômetros por hora tem que ser convertida para metros por segundo. Vamos agora para a nossa quarta questão. Um avião parte do repouso e, com a aceleração constante, atinge a velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Qual a aceleração desenvolvida pelo avião? Na questão 4, diz que um avião partiu do repouso e, após 25 segundos, apresentou uma velocidade de 450 km por hora. Pede-se para determinar a aceleração média desenvolvida pelo avião ao longo da sua trajetória. Lembrando que para todo corpo que parte do repouso, a velocidade inicial é igual a 0. No entanto, a velocidade final apresentada pelo avião após 25 segundos ela está em quilômetros por hora. Com isso, vamos ter que transformar para metros por segundo. Toda velocidade que encontra-se em km por hora, para transformar para metros por segundo, dividimos por 3,6. Então, 450 km por hora, dividido por 3,6, temos uma velocidade de 125 metros por segundo. Foi essa velocidade apresentada pelo avião após 25 segundos. Então, vamos para a nossa aceleração média. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela variação de tempo. A aceleração média é igual a velocidade final, 450 km por hora, que corresponde a 125 metros por segundo, menos velocidade inicial. Como ele partiu do repouso, sua velocidade inicial é igual a 0. 0 km por hora corresponde a 0 metros por segundo. Dividido, o tempo gasto para ocorrer essa variação de velocidade foram de 25 segundos. A aceleração média é igual a 125 menos 0, 125, dividido por 25. A aceleração média é igual a 125 dividido por 25 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Então, esse avião que partiu do repouso e após 25 segundos apresentou uma velocidade de 450 km por hora, que corresponde a 125 metros por segundo, apresentou uma aceleração média constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que sempre que a aceleração for positiva, trata-se de um movimento acelerado.
Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 5. O movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura abaixo. Determine a aceleração desenvolvida pelo objeto. Na questão 5, diz que o movimento de um objeto é descrito a partir do seguinte gráfico que relaciona velocidade versus tempo. Então, a partir desse gráfico que relaciona as grandezas velocidade e tempo, vamos encontrar a aceleração desenvolvida por esse objeto. Lembrando que a nossa aceleração é encontrada a partir da equação que realiza a razão entre velocidade e tempo. Podemos observar que, para que um tempo igual a 5 segundos, temos uma velocidade de 10 metros por segundo. Já para um tempo de 10 segundos, temos uma velocidade de 20 metros por segundo. Como há uma variação de velocidade com o passar do tempo, podemos sim determinar a nossa aceleração. Então, a aceleração média é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. A aceleração média é igual. Vamos levar em consideração que a nossa velocidade final ao longo da trajetória foi igual a quanto? 20 metros por segundo. Menos velocidade inicial, 10. Sobre tempo final, 10. Menos tempo inicial, 5. Trazendo para cá, nossa aceleração média é igual. Lembrando, Edivaldo, como é que você está sabendo a velocidade inicial e a velocidade final? Vamos observar. 5, claro que é o nosso tempo inicial. Como 5 está para 10 e 10 está para 20, então eu tenho, como o tempo inicial é 5, logo a velocidade inicial vai ser 10. Como o tempo final é 10, logo a nossa velocidade final vai ser 20. E outra situação também é pela inclinação do nosso gráfico, da nossa reta. Então vamos ter, a aceleração média é igual a 20 menos 10, 10. Sobre 10 menos 5, 2. A aceleração média é igual a 10 dividido por 2, 5 metros por segundos ao quadrado. É o valor da nossa aceleração média. Então, o objeto que descreve o seu movimento a partir do seguinte gráfico, ele apresenta uma aceleração média de 5 metros por segundos ao quadrado. Então, aqui, gente, encerramos mais uma aula do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, Professor Edivaldo Júnior. Passa a nos seguir também em nossa página no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.